Que a graça de Deus te acompanhe e que você seja muito abençoado e muito abençoada na tua vida. No vídeo de hoje eu queria bater um papo com você sobre um texto muito bacana lá no Velho Testamento, texto de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 ao 12. Já abre a tua Bíblia aí, já pega para dar uma estudada, uma lida, para conferir tudo e Papai do Céu falar com você. Não se esquece, hein? Se inscreve no nosso canal, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando as coisas de Deus, as coisas que vêm do alto. O texto de Ezequiel 47 ele é muito importante porque ele traz umas balizas não só para a nossa vida espiritual, mas para a nossa vida também cultural, para a nossa vida do dia a dia. Lembre-se que a palavra de Deus ela sempre traz coisas bacanas, não só para uma questão tão somente espiritual, mas para uma questão de vida. E é isso que nós vamos falar aqui. O texto de Ezequiel fala de uma visão que Ezequiel tem, que Deus dá para ele, das águas que saíam do templo. E o que essas águas representam? E o que isso pode representar? Vamos ler o texto aqui rapidinho. O homem levou-me, profeta Ezequiel falando, à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de baixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele também me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora até a porta extrema que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Agora preste atenção no versículo 3. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Olha a progressão. Olha o 4. Aí ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava agora ao joelho. Olha a progressão. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que agora, batia na minha cintura. Viu? Foi progredindo. Olha o 5. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar, a nado, só nadando. Era um rio que não se podia atravessar andando. Sentiu a progressão? Tornozelo, joelho, cintura, não dá mais, eu tinha que nadar. Versículo 6. Ele me perguntou, filho do homem, tá vendo isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, profeta Ezequiel falando, vi muitas árvores em cada lado do rio. Aí o 8, versículo 8, ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, e a água ali, é saneada. Olha o 9. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, ou seja, vai dar vida. Porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo vai ter vida, tudo viverá. Vão direto para o 12. As árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Qual é a primeira coisa que eu entendo nesse texto aqui de Ezequiel? Aquilo que procede da presença de Deus produz sempre vida por onde passa. O rio aqui do texto alcança lugares secos e até águas sem vida, e tudo começa a florescer. Onde havia esterilidade, nasce abundância. Onde havia morte, surge a vida. Então a primeira coisa que eu aprendo é que tudo que vem da presença de Deus produz vida. Quando nós nos entregamos na presença de Deus, deixamos Deus entrar na nossa vida, nós deixamos esse rio, Esse rio metaforicamente falando aí, de Ezequiel 47, inundar a nossa vida. E tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava enterrado, tudo aquilo que não estava mais frutífero, tudo aquilo que não estava mais crescendo, passa a se desenvolver. Porque Deus, quando toca na nossa vida, quando nós permitimos que Deus toque na nossa vida,
tudo começa a fluir. Se eu tinha um sonho e esse sonho ficou enterrado, ele volta a reviver. Aquilo que eu acreditava passar e não acredito mais, eu passo a acreditar. A minha fé, que estava totalmente adormecida, morta, passa a reviver. Mas isso só acontece quando nós mergulhamos nesse rio, quando nós deixamos esse rio nos inundar, quando nós deixamos Deus nos inundar. Nós vivemos um momento de vida em que as pessoas não creem mais em Deus, as pessoas não acreditam mais nos milagres que Deus pode fazer, mas Deus faz. Deus faz milagres assim bem escrachados, mas Deus também faz milagres nos pequenos detalhes, em que a grande maioria não vê, mas que só eu e eu e Deus, você e Deus estamos vendo. Muitas vezes nós queremos que coisas grandiosas aconteçam para todo mundo ver, mas essas coisas grandiosas são grandiosas para nós, nos mínimos detalhes que Deus faz na nossa vida. Então, é a primeira coisa que eu entendo, que quando nós deixamos esse rio fluir, tudo passa a ter vida, tudo passa a ter um crescimento e algo diferente e grandioso. A segunda coisa que eu entendo é que Ezequiel primeiro entra na água pelos tornozelos, lembra que eu falei? Depois pelos joelhos, depois pela cintura, até chegar ao ponto em que precisava nadar. O que isso nos traz? Que a experiência com Deus, ela pode ser progressiva. Quando nós nos rendemos a Deus, Deus vem e faz algo maravilhoso na nossa vida. Só que o desenvolvimento com Deus, as experiências com Deus, elas vão acontecendo progressivamente. Se você só coloca o tornozelo para se envolver com Deus, Deus só vai fazer até ali. Deus ainda não tomou a sua vida, ou seja, você não deixou Deus tomar a sua vida. Se você fica lá no tornozelo, tu ainda está raso. Teu relacionamento está raso. Se você deixa a Deus chegar até a cintura, a água, né, o rio, a coisa começa a ficar legal. Quando esse rio, quando a presença de Deus toma a sua vida, você vai passar a ter experiências grandiosas com Deus. Sabe por quê? Porque você vai confiar que tudo na sua vida vai depender de Deus. E quando você entende isso, quando você entende que o seu relacionamento com Deus é progressivo, aos poucos você vai deixando Deus tomar conta de tudo. Tem gente que já mergulha de cabeça, mas mesmo assim precisa de um processo de sustentação para esse relacionamento com Deus. Quando você vai colocando aos poucos você vai entendendo e tendo essa experiência com Deus. Então, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, ele é desenvolvido a partir de processos. E aí eu te pergunto, você tem mergulhado de cabeça com Deus? Ah, Deus não faz isso, não faz aquilo, mas você tem de fato deixado esse rio de Deus tomar conta da sua vida? É algo que nós temos que pensar. Terceiro ponto. Árvores que produzem frutos continuamente, cujas folhas servem para a cura. A razão é simples. As águas vêm do santuário. Ou seja, toda a transformação que Ezequiel estava falando, que estava vendo ali, era porque essa água vinha do santuário de Deus. Ou seja, quando nós deixamos Deus tomar conta da nossa vida, nós estamos deixando que essa água de Deus, esse toque de Deus, tome conta da nossa vida. E a partir do momento que nós deixamos esse toque de Deus dominar a nossa vida, tudo floresce, tudo cresce, tudo se desenvolve, tudo passa a ter vida. Mas para isso,
Você tem que estar disposto a se entregar. E aí é a pergunta que eu te faço. Será que você está disposto a isso? Até onde você está disposto a entrar nesse rio? Você quer botar só o tornozelo? Você quer botar só o joelho? Você quer botar só a cintura? Ou você quer mergulhar de cabeça? Quando nós entendemos isso e deixamos Deus tomar conta da nossa vida, toda a nossa vida passa a ter um sentido. Não é só vida espiritual, não. É vida material, é vida cultural, é a vida na sociedade. A sociedade passa a ter um significado para você. A sua vida na sociedade passa a ter um sentido. Sabe por quê? Porque Deus está tomando conta da sua vida. Aquilo que você fazia de errado, que não era legal, você passa a fazer certo. Aquilo que você fazia de errado com a sua família, você passa a ser certo, passa a fazer o certo. Aquilo que dava problema no seu trabalho e você conduzia de forma errada, você passa a conduzir de forma correta, porque você começa a tomar decisões pautadas em diálogos com Deus. Sabe por quê? Porque o rio começou a tomar conta. Porque Deus começou a tomar conta de você. Mas para isso, até onde você está disposto a entrar neste rio? Eu estou mergulhando de cabeça. Eu não sei você. Tenho erros, me equivoco? Tenho que melhorar? Sempre. Olha aí. Vida com Deus é um progresso. Mas eu quero confiar nesse rio. Eu quero confiar em Deus. Eu quero ter essa visão de confiança e ter uma vida guiada e moldada por Deus. Pensa sobre isso. Lê depois com calma Ezequiel 47. Você vai ter essa plena noção e vai entender que para ter uma experiência mais profunda com Deus, você tem que mergulhar profundamente nesse rio. Força e honra, avante sempre. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e nunca se esqueça, Deus te abençoe.